Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos pra cima, porco. Obrigado pela sua presença. Segue o líder do Campeonato Brasileiro. Tô falando isso aí que eu sei que isso aí incomoda muita gente. A gente vai entender isso nesse vídeo aqui agora. Inacreditável. Só existe uma coisa que incomoda comentaristas, repórteres, jornalistas e tudo na mídia esportiva. Palmeiras ganhando, Palmeiras em primeiro, Palmeiras entrando nos trilhos. E aí começa o desespero. Vocês vão ver aqui o que foi falado lá na Jovem Pan e como o seu Mauro César não dorme. Ele não dorme, porque as afirmações desse cara são completo absurdo. Vamos ver aqui e deixa o seu like, se inscreva e deixa o seu comentário que é muito importante. Bora lá. Um Palmeiras, Marcos André, que começa o ano muito bem. Eu trouxe números aqui que impressionam. São 8 confrontos contra times de Série A na temporada. 7 vitórias e 1 empate. Além disso, 21 jogos sem perder como mandante e agora 6 jogos de invencibilidade, Vamp. 5 vitórias e 1 empate. Ou seja, um Palmeiras que começa a temporada dando ainda podemos melhorar, na barriga dos seus rivais, Marcos André. Boa tarde, Tico, Mauro, Fábio Piperno, boa tarde a todos, né? Palmeiras, Tico, que vai ser muito cobrado na temporada, né? Pela temporada passada, de 2025, sem conquistar títulos. Com certeza. Né? Chegando reforços, né? É uma equipe cara, saiu algumas peças, mas chegou aí o John Arias, provavelmente o Paulinho deve estar voltando, né? Vai ser cobrado na temporada por um melhor desempenho, né? O Palmeiras que gastou para mais de R$1 bilhão em contratações e precisa dar esse retorno. Começa a temporada... R$1 bilhão em 2 anos, O único tropeço que veio muitas críticas em relação à equipe do Palmeiras foi a derrota pro Novo Horizontino. No demais, ganhou os seus clássicos todos aí no Campeonato Paulista, né? Vem agora liderando o Campeonato Brasileiro ao lado de São Paulo, outro rival que no final de semana vão estar se enfrentando pelo Campeonato Paulista, né? Quer dizer, mas é um Palmeiras que, junto com o Flamengo, promete muito para a temporada, né? Outras agremiações, o Abel fala, tem que cobrar mais do Corinthians, do São Paulo, de outros times. Eu acho que também tem que ter essa cobrança, né? Não é só porque você tem um poder financeiro muito forte, equilibrado. Cobrança normal. Flamengo, Palmeiras. Normal. Mas se fosse assim na Europa, só daria porque Arsenal tem um poder aquisitivo tranquilo, os clubes da Premier League. E aí o desempenho é que vai valer. Aqui no Brasil a gente sabe que Palmeiras e Flamengo estão voando. Você vê que o Flamengo contrata jogadores de 50 milhões de euros, o Palmeiras vai lá, contrata de 25, o Cruzeiro contrata de 30. Então tem que ter uma cobrança melhor para desempenho dessas equipes. Mas, no geral mesmo, Palmeiras e Flamengo favorito a tudo. Até teve uma discussão com você em relação ao Flamengo, que eu achei que o Boto tinha que vir a público e falar o que ele falou no ano passado. Eu estou montando um time que é para sorrir em dezembro, não é em fevereiro e março, né? E aconteceu, o Flamengo foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, bateu na trave no Mundial nos pênaltis diante do Paris Saint-Germain, no outro Mundial de Clubes, ganhou do campeão, ganhou do Chelsea, e o Palmeiras está querendo surfar essa onda de novo, né? Trazendo aí reforços importantes. Ontem ganhou de uma equipe que é muito, muito bem organizada, o Fluminense, a chegada do Zubeldia com a demissão. O Vampeta é bom comentarista, né? O Zubeldia assume, ele consegue dar uma cara a esse Fluminense, que vai chegando alguns reforços. O Fluminense que foi ao Mundial de Clube, foi o clube brasileiro que foi mais longe, conseguiu ganhar um dinheiro em torno de quase 700 milhões. Quer dizer, está se organizando. O Fluminense que não pede no primeiro é um comentário sem clubismo, depois vocês vão ver. E ontem fez um jogo duríssimo pro Palmeiras, né? Abriu 2-0, a gente vai falar do pênalti. Eu achei que não é para polemizar se foi ou não foi. Normalmente esses pênaltis são dados no Campeonato Brasileiro e no mundo afora. Então, não sei, não digo que se o árbitro não dá ou se dá, não é uma coisa assim
que leva uma discussão ampla que o resultado, o Palmeiras ganhou porque foi um pênalti regular. Esse pênalti a gente é acostumado a ver direto. Parabéns, Vampeta. No mundo afora. E a parabéns, Vampeta. Mas é um corintiano, que fez um grande jogo. Corintiano, rival. O Carlos Miguel foi fundamental porque o Fluminense criou oportunidades. O Carlos Miguel rompe fronteiras em boa parte do jogo. E somou 3 pontos contra uma equipe aí que provavelmente vai dar dor de cabeça aí na temporada. O Zubeldia ali fazendo um bom trabalho, jogadores importantes. Mas é uma vitória que deixa hoje o Palmeiras na liderança em termos de saldo de gol diante do São Paulo. Foi o que eu falei, Vamp, na abertura do programa. Para mim, o melhor jogo da temporada até agora entre clubes brasileiros. O Mauro César não vai gostar. É verdade, foi um jogaço mesmo. Agora, decepcionante o público, né, Tico? O Barueri não dá, né? É de 9h30 da noite? Clássico aqui que tem aqui em São Paulo, Nacional da Barra Funda e a querida Juventus da Javari. Pô, o público Barueri, 10 mil e poucos pagantes. Um jogo desse, volta o nosso Parque. companheiro fala aqui, o Palmeiras não é um clube de bairro, o Palmeiras não é só de Perdizes, Pompeia e Barra Funda, não é um time só da Zona Oeste. Pô, em Barueri ali, botar só 10 mil, cara. Já foram em Barueri já esse horário? Não, e jogo que algumas valia vezes. Liderança. Jogo que valia liderança. Eu concordo, Vamp, não dá. Tinha que estar abarrotado. A Arena Barueri tinha que estar abarrotada. O Vamp citou o Mauro César Pereira e o Mauro César Pereira tá com a gente, direto do Rio de Janeiro. Né, Mauro? Agora vocês vão ver o que é o clubismo. Na Arena Barueri, mas foi um jogaço de futebol. Foi um jogão. Eu gostei muito da partida, quero saber a tua opinião. Um Fluminense que vem impressionando muito a forma como esse Fluminense vem jogando. Fluminense atacando dentro da casa do Palmeiras, que é aí o favorito ao título nesse momento. Eu sei que você não gosta de favoritismo, então quem tá falando sou eu, mas Palmeiras que começa a se distanciar e que tem um elenco líder, muito forte. E um Fluminense que jogou de igual para igual, num determinado momento até melhor que o Palmeiras. Ali no fim do primeiro tempo, por exemplo, o Fluminense que jogou muito bem. E o Carlos Miguel mostrando de novo que foi uma grande contratação. Mauro, eu concordo com o Vamp com relação ao lance do pênalti. Eu não acho que dá para você querer justificar a derrota do Fluminense pelo pênalti. E esse aí eu acho interpretativo. Eu daria pelo toque do joelho do Fábio. Olha o Vampeta comentando. Pé do Vitor Roque. Olha mas o pilhado. Estão questionando. E agora vocês vão ver. O toque não teria a força necessária para alguns, não para mim, para o mergulho que deu o Vitor Roque. Eu, pelo toque, Thiago Leifert falou que é um lance discutível, Rica Perrone. Ao contrário do pênalti dado pro Quer São falar Paulo, que foi discutível? Daqui a pouco, que eu achei um absurdo. Cravar que não Você, foi? O que achou foi da roubo? marcação do pênalti e o que achou da partida, Mauro César Pereira, e da expulsão do Abel Ferreira depois do apito final? Não, o Abel é doido mesmo, já sabe. Boa tarde a todos. Eu acho que o Fluminense só perdeu o jogo porque deram um pênalti inexistente para o Palmeiras no começo da partida. Senão não teria perdido. O choque acontece porque o Vitor Roque se joga. Ele se joga para procurar o contato. Aliás, o Vitor Roque é um ótimo atacante e também é um tremendo cavador de pênaltis. É um dos melhores, aspas, cavadores de pênaltis na atividade no futebol brasileiro. E nesse piso de plástico aí, ele já cavou contra o São Paulo, ele sabe como fazer. E os árbitros são meio que ingênuos, meio bobos, eles vão lá e marcam essas coisas. Ai, que dor, gente. Chega diante do goleiro que a bola vai escapar, ele já aproveita para fazer o contato. Ele busca o contato. Pênalti à brasileira, né, para variar. Mas estavam reclamando que não tinha pênalti, até gente na imprensa. O seu Flamengo tem vários, né, inclusive. Realmente não tem pênalti a favor e tal. O seu Flamengo tem vários. Aí teve esse pênalti aí. O Fluminense foi melhor que o Palmeiras no cômputo geral do jogo. Mesmo jogando com muitas reservas, segundo tempo, então, um time com mais reservas do que titulares. E não o Lanús também foi melhor que o Flamengo no passado. Semana passada engoliu vocês. O Fluminense fez um ótimo jogo. Para mim, o Fluminense Cada jogo sua história, superior ao Palmeiras. E num jogo condicionado no piso de plástico, né, ou seja, que é mais um adversário, né, para os visitantes dos times que jogam nesse tipo de campo. Olha o termo, piso de plástico. Primeiro, nesse pênalti, para mim, totalmente inexistente. Segundo, a grande jogada do Alan, que está revendo aí, muito bom. Que legal para você, não foi, sorte, né? Que a bola resvalou no Inácio, né, e acabou indo para o gol. Mas uma partida muito boa.
E acho que o Fluminense merecia a melhor sorte. Fez uma atuação muito boa o Fluminense ontem. O Palmeiras teve altos e baixos. Acho que o Palmeiras jogando em casa não pode ter um final de primeiro tempo totalmente acuado, pressionado pelo seu adversário, contra as cordas, sem conseguir trocar 3 passes e o Fluminense recuperava a bola, pressionava alto, Segue o líder. iniciava o ataque um atrás do outro. Segue. E o Acosta chutando todas e o Martinelli chutando, o Carlos Miguel fazendo as defesas. Achei que o resultado foi bem injusto pro time do Luiz e Beldia. Só uma pergunta aqui agora pra gente concluir. Realmente, né? O Fluminense foi muito melhor, o Palmeiras oscilou no jogo. O Fluminense não oscilou no jogo? Em 15 minutos estava 2-0 pro Palmeiras. E aí, o Fluminense não oscilou? Vocês percebem? Sabe quantas bolas na trave o Palmeiras chutou ontem? O Fluminense jogou bem. O jogo poderia ter sido tranquilamente empate. 3-2 Palmeiras, 3-2 Fluminense, sei lá. O jogo é um jogão. Jogo de trocação no segundo tempo. Você pode até falar que o Fluminense criou mais chances, que criou mesmo. O Palmeiras no segundo tempo chutou 2 bolas na trave. 2! E aí ele quer falar de oscilação do jogo? Pois é, meus amigos, aqui ficou muito claro. Um comentando que é o Vampeta, o outro que foi o pilhado e o outro que foi o cidadão aqui, que o Palmeiras, nem dorme observando o Palmeiras daqui. Mas eu tenho uma boa notícia pra vocês. Uma má notícia, aliás, né, pra você. Segue o líder. Aquele abraço, galera, tamo junto, é nóis!